Garantir a segurança no ambiente de trabalho é fundamental, né, para se diminuir os índices de acidentes. Mas para conscientizar os empresários de que não se deve apenas limitar essa segurança ao fornecimento, por exemplo, de equipamentos de proteção individual, mas sim orientar que esses equipamentos sejam usados de forma correta para garantir a proteção dos colaboradores, acontece na próxima segunda-feira o Encontro Estadual de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. O nome é longo, mas você vai ver que isso afeta diretamente a sua vida e a vida de muita gente. Para falar sobre esse evento, a gente recebe o Superintendente Regional do Trabalho e do Emprego do Estado, Flávio Zacher. Tudo bem, Flávio? Seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Bom, os números que nós temos são números alarmantes, né? Ou seja, das fiscalizações que são feitas pela entidade, existem áreas de competência que são muito perigosas, né? Cada vez mais perigosas para os seus funcionários. Queria que você trouxesse para a gente esses dados. O perigo ele está em toda atividade profissional. Algumas um pouco mais, outras um pouco menos. Mas o importante é que o Ministério do Trabalho está atento a todas essas mudanças no ambiente de trabalho e está fiscalizando muito. Também é preciso lembrar que nós estamos aumentando muito a nossa participação da sociedade no mercado de trabalho. Então, quanto mais pessoas inseridas no mercado de trabalho, por lógica, aumentaria o número de acidentes. Mas não é isso que está acontecendo. Essa fiscalização, a conscientização de toda a sociedade, não só dos trabalhadores, mas também dos empreendedores, tem diminuído a nível proporcional. Então, no futuro próximo, se Deus assim o quiser, diminuirá muito e nós não teremos mais esses acidentes horríveis que muitas vezes acontecem. O setor da construção civil é o principal meio, né? Mas não é só lá. Existem vários sentidos e várias áreas de trabalhos insalubres. O setor da construção civil, aquele que está organizado, sindicalizado, que está tendo uma atenção maior dos seus empreendedores, o nível de acidente tem diminuído muito. Porém, na construção civil impera em alguns setores, principalmente nas pequenas empresas, a informalidade. E essa informalidade leva ao não cumprimento das regras e aí o acidente. E aí vem uma questão, né? A informalidade, mas que não deveria significar falta de segurança, né? Mas há um hábito antigo, aquela pessoa que contrata, até às vezes nós mesmos contratando na nossa casa para uma reforma, não nos preocupamos, né? Se a pessoa que está lá trabalhando, se a empresa está colocando o equipamento de segurança. E é responsabilidade também do contratante, não é? O equipamento de segurança é um dos pontos, né? Os contratantes, eles precisam estar atentos também para a questão legal. Quando alguém abre mão da cobrança, da parte legal, da contratação do trabalhador com carteira assinada, com todos os seus direitos, ele vai abrir mão também da segurança. E a segurança só dá o equipamento para o trabalhador fazer a sua função, é pouco. Precisa haver um treinamento. Porque muitas vezes os acidentes acontecem por uma distração, a falta de conhecimento, a utilização correta daquele equipamento, e isso muitas vezes leva à morte. Mas não só isso. Muitas vezes a negação de tudo aquilo que está escrito nas nossas leis, nas nossas regras, permitem que algumas pessoas utilizem a necessidade de uma pessoa de trabalhar para colocar ela numa situação de risco e acaba acontecendo acidentes fatais. Bom, a gente tem alguns dados, vamos colocar nessa tela de ilustração para acompanhar esses dados, olha só. 135 mil inspeções em 2013, construção civil acaba sendo a maior parte de casos, o comércio, indústria de metal e indústria de alimentos. Esse último número me surpreendeu um pouco, assim, o que acontece na indústria de alimentos? Qual é o principal perigo que não está sendo acompanhado na medicina do trabalho? Antigamente, na indústria de alimentos, a indústria de alimentos também envolve as padarias, as confeitarias, as pequenas empresas. Então, o maquinário que era utilizado antigamente, ele não tinha uma proteção devida. Então, existiam acidentes horríveis de pessoas que ficavam presas nas máquinas, uma série de situações. A partir da implementação da NR12, que é uma NR que foi debatida e é uma norma que foi construída de maneira tripartite, com a participação dos empresários, dos trabalhadores e do governo, muitas modificações nos maquinários, não só das empresas do ramo de alimentação, mas toda a cadeia produtiva, permite com que as pessoas tenham uma segurança muito maior no ligar e desligar as máquinas, para não ter o choque, para não ter uma série de situações que aconteciam antes e muitas vezes acabavam mutilando o trabalhador. Bom, esses dados aqui são do Anuário Brasileiro da Proteção, Rio Grande do Sul, em 2011, né? O número atualizado que nós temos, mais de 57 mil acidentes de trabalho. Isso é um número alto?
alto, vem diminuindo proporcionalmente, e a nossa vontade é que um dia a gente não tenha mais esses acidentes. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que muitos acidentes não são registrados e não são notificados. Então, não Por que isso, Zacher? Porque existe informalidade. Por conta da informalidade. Por conta da informalidade. Então, se nós temos hoje um problema, que não é só a questão do acidente e da segurança, nós precisamos levar em conta a questão da saúde do trabalhador, que ela acarreta uma série de prejuízos no decorrer da sua vida. Então, se nós temos um problema de população no Rio Grande do Sul, demográfico, que ela já chegou no pico e está diminuindo, e nós temos uma situação de imigrantes para o Estado, significa que nós temos que qualificar e preservar cada vez mais a saúde e a segurança desse trabalhador, porque nós não sabemos como é que vai estar o mercado de trabalho no futuro. Nós temos um problema demográfico, como eu falei há pouco, e uma falta de mão de obra. Então, precisa-se qualificar muito, dar todos os equipamentos de segurança para as pessoas, mas prevenir as doenças decorrentes da sua atividade profissional. E isso vai fazer muita diferença no futuro para que a gente não diminua a nossa força de trabalho. Agora, existem doenças de fundo emocional que também são doenças... Também em setores... A depressão, ela é doença, ela pode ser também doença de trabalho, Vou lhe dizer uma coisa sem citar nomes, mas o setor bancário é um setor que tem problemas gravíssimos com relação à parte emocional dos seus trabalhadores. É uma pressão muito grande, um trabalho extremamente extenuante, e existem bancos que têm uma quantidade imensa de trabalhadores afastados do trabalho por problemas de ordem emocional. E o Ministério do Trabalho, ele acompanha, ele sugere alguma situação nesse sentido? Exatamente, nós estamos acompanhando, estamos debatendo, não só com alguns setores que por muito tempo não foram fiscalizados e não estavam na nossa pauta principal. Mas hoje nós queremos atuar em todos os setores, não só na construção civil, como tu viste, nas indústrias metalúrgicas, mas também em alguns setores que não eram prioritários na nossa fiscalização. Vamos convidar então as pessoas para o evento. Quem é que pode participar? Qualquer pessoa que tem interesse na segurança e na saúde dos trabalhadores. Evidentemente que existe uma gama muito grande de engenheiros, de técnicos de segurança, de médicos da medicina do trabalho, que tem como atividade profissional essa área. E para você ter uma ideia, vai ser o maior evento de segurança no trabalho da história do Brasil. Já tem inscritos mais de 1.800 pessoas, nós vamos superlotar o Teatro do SESI com a abertura do senhor Ministro do Trabalho a partir das 8h30 da manhã, e com certeza vai ser o primeiro de vários eventos para aproximar o Ministério do Trabalho dos profissionais da área. Zacher, muito obrigada pela tua presença. Eu que te agradeço.